direção a tomar no ano novo envolve reflexão, planejamento e atitude. Não há um trajeto único, pois a direção ideal depende dos seus objetivos pessoais, profissionais e de bem-estar. Queremos convidar você a ter esse momento de autoavaliação e reflexão. Que direção tomar levando em conta o reino de Deus? Vamos pensar juntos sobre isso? Nos domingos de janeiro, às 9 horas da manhã, na IPI da Vila, Rua Rui Barbosa, 1074, Araraquara. Vem e vamos! Começamos janeiro falando sobre ocupação e vocação, sobre o que nós fazemos e se nós estamos muito ocupados. Falamos sobre o nosso propósito de vida. Semana passada nós falamos sobre as preocupações. E hoje eu queria falar sobre algo importante na nossa vida, sobre amizades. E eu quero ler esse texto, que está em João 15, do 12 ao 15, que diz assim: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, os também tenho dado a conhecer. Palavras do Senhor. E diante das direções da vida, a gente às vezes não se dá conta que quem está conosco também importa. Isso é importante. Nós conhecemos muitas pessoas na nossa comunidade, na escola, no nosso trabalho. Provavelmente você cruza com inúmeras pessoas ao longo do seu dia, o tempo todo, nas ruas, no comércio, naquilo que você faz. Talvez a gente cumprimente os nossos vizinhos, a gente procure se dar bem com os colegas de trabalho, ainda que nós possamos ser populares, né, na escola, os nossos parentes gostarem de nós, ainda que a gente frequente a igreja com várias pessoas simpáticas. No contexto cada vez mais urbano que a gente vive, a gente acaba não tendo a experiência de amizade. A gente acaba vivendo solidão. Mesmo na igreja, as relações, né, parecem caminhar na mesma direção, todos nós aqui estamos envolvidos com alguma coisa, a gente tem as nossas programações, a gente ri, a gente conversa, a gente demonstra uma boa convivência, a gente promete que vai orar um pelo outro, tudo parece harmonioso, perfeito, mas tem uma pergunta dolorida que a gente precisa se fazer. Será que nós temos realmente comunhão verdadeira com essas pessoas? Amizade verdadeira? Você sabe os planos e os propósitos da pessoa que está sentada ao seu lado? O fenômeno das redes sociais trouxeram para nós uma nova compreensão do que seja amizade. A gente pode ter milhões de amigos, pessoas que interagem conosco, né, que apoiam as nossas causas, que conhecem, né, os nossos feitos, que curtem as nossas fotos, que comentam, né, aquilo que a gente faz e parece que essas pessoas estão participando das nossas vidas. E esse reconhecimento faz bem a nossa autoestima, diga-se de passagem. Quem nunca? Nossa, 40 curtidas? 50 curtidas, e quanto mais, né, aquilo lá vai subindo ao ego. Mas talvez a gente não conheça o conceito verdadeiro de amizade. O que a gente está vivenciando com isso chama-se outra coisa, né? Não é amizade, chama-se popularidade. E a gente confunde essas coisas. A sede por popularidade deixou de ser exclusividade dos artistas. Não é só a Virgínia que busca likes na rede social, nem o Vini Júnior. Que eu só fiquei sabendo porque alguém ficou sabendo, que eu não sabia nem quem era. Socorro. Tudo que eu sei sobre ela não dependeu de mim. Mas o fato é que está aí. Às vezes a gente nem sabe quem é a pessoa, a gente não conhece e aparece lá, porque
compartilhou, porque assim como eles, a gente também quer ser admirado, a gente quer ser seguido, e se a gente ganhar dinheiro com isso, melhor ainda. Né? Se a gente conseguir monetizar o like, né? Porque a verdade é que você e eu, nós temos medo de passar despercebidos por essa vida. A gente tem esse medo. Só que essa multidão de seguidores, de amigos das redes sociais, eles servem para um consolo momentâneo, uma anestesia, porque eles não são reais. E é isso que eu queria pensar com você. Eu quero ser um amigo verdadeiro. Quem são as amizades verdadeiras? Quem está conosco na direção das nossas vidas importa. Quem está mesmo. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais. Porque cada vez mais a gente tem percebido que a popularidade é transitória. Um dia todo mundo ama, no outro dia todo mundo odeia. Se você faz alguma coisa que não agrada, no outro dia você perde não sei quantos mil seguidores, né? Se alguém que você não gosta faz alguma coisa, né? Tá aí, eu nem sei o nome desse BBB que fez lá, eu sei que a ex-mulher dele ganhou mais seguidores do que ele. E parece que fica tudo nisso, né? Quem tem mais seguidor, quem não tem. Eu não sei se você tem a sensação que eu tenho, mas quando eu vejo essas coisas, eu percebo que elas são transitórias, trabalhosas e que elas não produzem nada. Só cansaço. Dá uma canseira, me dá uma preguiça de verdade. E tem hora que eu até esqueço que eu tenho celular. E agora eu comecei também a fazer um jardim, então quando eu começo a me estressar, eu deixo o celular lá e vou cuidar do jardim. É tão bom. O fato é que a gente percebe que festas de arromba, exibicionismo, isso cansa. E nós somos convidados, no reino de Deus, ao simples. A coisas simples, coisas verdadeiras, que sejam significativas. E as amizades também. É compartilhar o caminho e convidar os seus amigos para celebrar a vida com você. Uma direção que vale a pena seguir é estar junto com outras pessoas e talvez repensar, né? Vou falar das redes sociais porque é o que está aí no momento, né? Talvez a gente precise de menos curtida e mais memória, mais momentos que geram memória, curtir a família, curtir as pessoas que estão na nossa volta, deixar o celular do lado, olhar no olho, cultivar menos uma vida pública e mais uma vida comunitária, trocar, né, a superficialidade de uma galeria de fotos cheia de cores que combinam, né, um feed todo organizado, por uma sala bagunçada, por uma mesa bagunçada, mas onde haja vida. Mas afinal, José, está falando de amizade, tá? Mas o que é ser amigo? Segundo a palavra de Deus, ser amigo é amar em todo o tempo e na angústia transformar-se em um irmão. Ou seja, é alguém tão próximo da gente, mas tão íntimo, tão chegado, que no momento de dificuldade, ele está mais presente que a sua própria família. É alguém que se torna família. Ser amigo é amar o amigo com o outro, né, com a própria alma, a ponto de entregar a própria vida por amor a esse amigo. É amar mesmo não sendo amado. É isso mesmo, amar mesmo não sendo amado. Não é apenas sentimento. Eu lembro sempre, amor não é só sentimento. Amor é ação concreta, ação palpável, é transformação. E nesse caso, é ser amigo como Jesus, que entregou a sua própria vida por amor de todos os seres humanos, mesmo não sendo amado em troca. Amou, provou o seu amor na cruz, para que a gente pudesse amá-lo, como ele nos amou. E o que Jesus nos ensina, mas a gente insiste em esquecer, é que ele nunca procurou popularidade. Ele nunca se iludiu com ela. Ele fazia os seus sinais com discrição, muitas vezes ele pedia que aqueles que fossem curados não ficassem espalhando a notícia. Ele sabia
fidelidade da multidão ela é condicionada às circunstâncias. Os mesmos que cantavam Hosana nas alturas, na porta de Jerusalém, quando ele chegou, foram os mesmos que gritaram uma semana depois: crucificam. Foram os mesmos, foi a mesma multidão. Jesus amava as multidões, mas ele não tinha ilusão a respeito do amor delas. Jesus nos desafia, então, em tempos de amizades superficiais, a colocar os nossos relacionamentos de amizade em outro nível. Jesus afirma: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, a própria vida em favor de seus amigos. Mais que uma frase de efeito no ensino de Jesus, ele vivenciou isso na prática. Os discípulos não são mais chamados de servos, mas amigos. Naquele relacionamento de discípulo, de mestre e discípulo, o mestre mandava. Quem nunca brincou de o mestre mandou? O mestre manda, você faz. É simples assim. Né? Nesse relacionamento funcionava-se assim. Então, quando o superior ordena, eu faço o que tem que fazer. Eu não peço explicação, eu não peço motivação, eu apenas obedeço. No caso de uma amiga é diferente. Porque um amigo, ele é um confidente. Ele sabe o motivo, ele sabe a razão, porque algo lhe é pedido. Essa é a ideia de amizade. E aí eu queria pensar com você que a essa altura do campeonato aqui, muito provavelmente, Jesus já tinha contado para os seus discípulos tudo o que ele tinha ouvido do Pai. O motivo por que ele foi enviado à Terra, o porquê ele estaria entregando a sua vida, que ele iria ressuscitar, que ele voltaria. Não quer dizer que os amigos entendiam, mas ele tinha contado. Ele tinha falado sobre tudo isso. E você pode olhar, porque João 3,16 fala, logo no começo do Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E durante o Evangelho de João, ele vai deixando isso muito claro. Não só o Evangelho de João. A gente tem lido aí no nosso circuito 4x4 os Evangelhos, todos eles, sem exceção, deixam claro que Jesus, desde o começo, deixou a sua missão muito clara e transparente para os seus discípulos. Eles não quiseram entender no início. Precisou de uns baquezinhos, né, para entender. Mas ele sempre foi amigo, ele sempre foi claro, ele sempre deixou muito certo o que ele ia fazer. E a obediência dos seus discípulos, que aqui eu preferia até trocar de palavra, porque não é só obediência, é lealdade. Porque a gente não obedece amigos, a gente é leal aos nossos amigos, o que é muito semelhante à obediência, concorda? Se você pede que um amigo faça tal coisa e seu amigo não faz, ele está sendo desleal, em última instância, desobediente. Né? Aqui, essas duas palavras, elas podem ser usadas dentro do ambiente de amizade como sinônimos. Então, a lealdade que se espera de qualquer amizade é o quê? Apenas a evidência de fé. A evidência de quê? De que eu acredito nessa pessoa, de que eu caminho com ela, de que eu estou junto. Não é uma condição para eu conquistar a amizade. Isso é importante. Jesus revela que os discípulos, e nós também, não somos mais servos, não somos mais escravos dele, porque a gente sabe o que o nosso Senhor faz. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele traz a luz. E um servo não sabe o que o Senhor faz, apenas cumpre ordens. Então, ele nos convida esse ano, e já que é o último domingo, eu queria pensar com você que amizades verdadeiras nos convidam a dividir fardos. E que talvez a gente tenha que andar com menos fardo esse ano. Porque a tarefa, que um servo tem a executar geralmente é árdua. Mas o jugo de Jesus sobre os seus discípulos é leve. Por quê? Porque é um jugo de amigo. O amigo divide. Quando a gente compara,
ordenança, tradição humana que pesava sobre os judeus do tempo de Jesus, eles eram servos, escravos da religião. Mas os discípulos são convidados a serem amigos do Deus vivo. Então o convite de Jesus ainda é o mesmo, ele não mudou, ele é perfeito para nós também que estamos cansados dessa superficialidade da vida, dos excessos, dos pesos, né, que nos impõem. A nossa redenção está em entender que essa sobrecarga que a gente põe a nós mesmos não são dádivas divinas. Ao contrário, são fardos que a gente obtém muitas vezes por má decisão, por orgulho ou por insegurança. Eu quero ser amado, eu não quero ser esquecido. É a gente ir até Jesus e ouvir as suas palavras, é conhecer um descanso que a gente só encontra quando tem alguém ajudando a gente. E ele diz para nós: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As palavras de Jesus, expressas aqui pelo evangelista João, traz para a gente um pensamento que ele não fica simplesmente satisfeito com uma obediência cega e servil. Não é isso que Deus quer de nós. Muitos de nós aprendemos assim, mas a palavra deixa claro que não é isso. Os seus amigos são motivados pela amizade, pelo relacionamento. Então a obediência aqui é uma expressão de amor. É lealdade ao que Cristo nos ensina. Jesus vivenciou esse amor na prática. Ele nos ensina que não é possível seguir a Jesus e continuar a se relacionar com as outras pessoas da mesma forma. Experimentar o amor de Jesus revoluciona os nossos relacionamentos. Na vida e no ensino de Jesus, a partir desse texto que a gente leu, eu queria pensar com você que ele nos dá 3 critérios para nós avaliarmos as nossas amizades, para saber se elas são verdadeiras: convivência, cumplicidade e comprometimento. Convivência, cumplicidade e comprometimento. Primeiro, convivência. Jesus nos mostra que a amizade se constrói na caminhada. Ele teve um ministério público, mas no final do dia, ele se achegava a quem? Aos seus discípulos. Poucos chegados, que ele chamou de amigos. A convivência foi uma das marcas mais evidentes do discipulado de Jesus. Ele andou, ele comeu, ele dormiu entre eles. Não tinha um quarto separado, não tinha área VIP. A gente precisa muitas vezes deixar então essa vida virtual de lado, esses seguidores, tudo isso, e nos dedicar às pessoas, sentar com elas, comer com elas, dormir. É dedicar amor, perdão, respeito, serviço. É viver uma vida em comunidade através de uma comunicação aberta, de perdão, de oração, de exemplo. De buscar unidade, de buscar santidade, mesmo diante das nossas diferenças. Fortalecendo os laços que crescem na fé, que impactam o mundo à nossa volta. É refletir o reino de Deus na terra. Se eu tenho algo que o outro precisa, eu levo até ele. Se eu tenho a disponibilidade do meu carro, eu dou uma carona. Então são essas pequenas coisas, de olhar o olhar do outro, às vezes meio triste, e depois receber aquela mensagem: eu percebi que você está meio triste hoje, posso te ajudar? O que aconteceu? É convivência. E a gente só percebe essas coisas convivendo com as pessoas, olhando para elas, reparando nelas. Porque senão a gente não percebe.
É na convivência, é no cotidiano que as verdadeiras amizades acontecem. Depois, Jesus mostra para a gente cumplicidade. Jesus se deixou conhecer pelos seus discípulos. Ele compartilhou tudo. O que ele diz? Eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu tenho chamado a mim, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Às vezes, a gente adota estranho lógico da gente não se aproximar das pessoas. O tal do apego evitativo. Depois dá uma pesquisada na internet. A hora que a gente está ficando íntimo, a gente afasta. Porque vai que a pessoa vai saber, né, quem eu sou de verdade. Ela vai saber que às vezes eu sou mal-humorado, não vai gostar de mim, eu quero que gostem de mim. Mas não é isso que Deus nos chama. Ele convida a gente a algo diferente. Jesus experimentou com esses 12 comunhão e amizade. Ele se fez conhecer. E ele fez conhecer o que ele mais prezava, que é o quê? O relacionamento com o seu Pai. Ele constrói com esses discípulos uma profunda amizade, através de convivência, de parceria, indo muito além de uma simples relação entre mestre e discípulo, entre chefe e funcionário. Ele chama eles de amigo. Ele compartilha a vida, os ensinamentos, a intimidade com eles durante cerca de 3 anos. Acorda lá, né, com um bafo. A gente acha que Jesus era ser humano como nós. E mesmo assim, compartilhando a vida, estando ali junto, eu queria lembrar você, que talvez você às vezes não esquece, que sendo assim, mesmo assim, Jesus foi traído. Infelizmente, nem sempre as pessoas vão corresponder à nossa dedicação a elas. E a gente vai criar expectativas, porque nós somos assim. Mas mesmo assim, que a dor e o sofrimento venham a nos atingir, que a gente possa se colocar diante do Senhor. Porque Jesus confiou o seu legado, a sua mensagem a pessoas como nós, que o negam às vezes, porque Pedro fez isso, negou Jesus 3 vezes. A Judas, que vendeu ele por algumas poucas moedas de prata, todo mundo sumiu na hora do vamos ver. Olha que amizade boa, as amizades que Jesus fez. Pensou? Ele sabe que a gente não é perfeito como ele foi, como ser humano. Mesmo assim, ele nos convida, dentro da nossa insuficiência, né? Como a gente cantando, logo nós, pequenos pecadores, porque quando a gente chega diante da suficiência dele, da sua santidade, da sua glória, a gente se vê e a gente fala, realmente, eu não consigo, eu não posso, eu nem mereço. Mesmo assim, ele nos chama de amigo. Mesmo assim, ele nos ama. Nós vamos falhar. E falharão conosco. Mas em Cristo nós somos curados. Que nele a gente, eu falei de apego evitativo, que nele a gente possa ter um apego seguro. Porque em última instância, ele é a nossa referência de amizade. Que a gente possa ser como ele. Que a gente não espere que as pessoas sejam como ele. Mesmo que no fundo a gente espere. E a gente vai se decepcionar. E a gente vai chorar. Mas que a gente possa recomeçar nele. E terceiro, comprometimento. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida pelos amigos. Jesus nos ajuda a peneirar os nossos relacionamentos. Ele estabelece aqui um nível mais profundo de comprometimento e cumplicidade. Amigos e amigas são aqueles dispostos a dar a vida. E aqui no sentido, você pensar, eu não vou dar a minha vida. Mas, talvez, nos dias de hoje, dar a vida significa abrir mão do seu conforto, da sua conveniência, da sua comodidade, para afirmar relacionamentos fortes e verdadeiros. Não existe amizade verdadeira sem a disposição de se pagar um preço. E às vezes a gente está lá deitadinho,
já alinhado, e o amigo às vezes pede algo pra gente, eu vou. Isso é amizade. É abrir mão do nosso conforto, das nossas coisas, às vezes em detrimento do outro. E se você tiver dúvida, peça a Deus sabedoria. Sabedoria. O comprometimento de Jesus conosco vai nos ensinar a cuidar dos nossos amigos de uma forma única, não medindo esforços também para eles conhecerem quem é esse Deus, assim como nós conhecemos. E inevitavelmente, quando você se propõe a viver dessa forma, tendo convivência, cumplicidade, comprometimento, você vai viver rodeado de menos pessoas. É estranho isso, mas o fato é que o convite do reino de Deus para nós é menos popularidade e mais amizade. É o contrafluxo do que o mundo prega para nós. Porque na vida e no ensino de Jesus, a gente pode ver esse critério, convivência, cumplicidade e comprometimento. Que a gente possa querer conviver com as pessoas, ter cumplicidade, se deixar se conhecer e conhecer o outro. E nisso é ser suporte, dar suporte, ou às vezes a gente é tão insuportável que tem que suportar mesmo. Às vezes a amizade é isso. E às vezes a amizade não é ser como os amigos de Jó também. Ouvir a pessoa e depois, querer corrigir. Não. Às vezes é sentar do lado só e ficar em silêncio. É saber, a pessoa saber que você está ali. Para nada às vezes, mas é para junto. Vamos tomar um sorvete? Às vezes não tem assunto, mas só a companhia pura. É isso, então, por isso que talvez a gente pense tanto em direção, mas eu queria lembrar com você que na direção das nossas vidas, na direção que você vai tomar em 2026, quem está com você vai importar? Importa. Importa. Eu queria deixar esse pensamento do Ernest Hemingway. Dizem que assim, não é 100% que seja dele essa frase, mas ele é um escritor e ele diz: quem está nas trincheiras do teu lado? Isso importa mais do que a própria guerra. Quem está com você nas trincheiras da vida? Quem você pode contar? Quem você pode dar 2 horas da manhã que furou o pneu do carro? Às vezes a pessoa nem vai ter cueca, mas quem você pode ligar que você sabe que vai estar lá com você, conversando com você quando o auxílio não vem? Quem você pode ligar às 4 da manhã e falar: olha comigo, eu estou me sentindo tão sozinho hoje? Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas que trazem luz no meio das nossas trevas? Amém? E quem traz Jesus para nós? Senão os amigos. Porque eu queria lembrar você que a gente vive a partir do quê? De uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que falaram de Jesus para outras pessoas, que falaram de Jesus para outras pessoas, que chegou até nós. Amém. E a gente só compartilha coisa boa com quem é amigo de verdade. Então, eu convido você a pensar também como você tem sido amigo das pessoas. Porque às vezes a gente é tão chato que a gente não é amigo nem da gente, quanto mais dos outros. É muito sério isso, né? E com quem você pode contar no sentido também de amizade espiritual? É interessante você ter pessoas que caminham com você. Quem são as pessoas que estão te pastoreando? Porque a pastora que está à disposição. Mas eu sei que vai ter pessoas que vão pastorear a nossa vida e não estão na posição de reverendo, de presbítero, mas que são pessoas que caminham com a gente, que oram com a gente, que cuidam intencionalmente da nossa vida. Você tem pessoas assim? Eu espero que sim. E se não tiver, se proponha a buscar pessoas assim, a ser pessoas assim. Já diria Shakespeare que amigos são a família que a gente nos permite escolher.
escolhendo para andar leve, para dividir o fardo. É aprender a baixar a guarda e se deixar ser tratado. A direção que a gente toma vai ser mais leve ou não, dependendo de quem está conosco. A companhia importa muito. Eu lembro uma vez que eu e meu irmão, primeira vez que a gente resolveu visitar a minha tia lá em Minas Gerais, a gente nunca tinha ido, naquela época não tinha smartphone. A gente pediu para um tio nosso o GPS. E a gente foi lá, tio, nós somos, esse tio é o irmão da tia, que é o irmão da minha mãe, né? Eles eram 3. E aí a gente vai ver a tia, daí programou o GPS e a gente foi. Eu, meu irmão e minha cunhada. Num Santana. Quanto? Mas foi muito gostoso. E boa, e viajando, e conversando e tal, batendo papo. E aí perto de Alfenas, a gente viu um rapaz pedindo carona. E a gente não costuma dar carona, mas Deus tocou tanto o nosso coração que a gente deu carona para aquele moço. Ele mostrou a carteirinha, ele era corretor, ele estava indo para uma cidade próxima. E ele foi conversando, para onde vocês estão indo? Tal. A gente está indo para Conceição do Rio Verde. Ele falou, mas vocês estão indo para o caminho errado. Não, mas o GPS e tal. Ah, mas eu sei, viu? Porque vocês não deveriam ir reto em tal lugar. Ele falou, mas a gente, vamos confiar no GPS. Resultado, meu tio tinha programado GPS para outra Conceição de Minas, a gente andou mais de 200 quilômetros. Chegou lá, a gente viu que tinha uma coisa errada, paramos numa fazenda. Não, vocês estão longe, tem que voltar. Voltamos 200 quilômetros, gastamos outro tanto de álcool para voltar. Mas sabe a lembrança que a gente teve dessa viagem? Boa, porque a companhia era boa. Então, às vezes a gente vai errar o caminho, às vezes a gente vai gastar mais, mas quem está com a gente? A companhia conta. Porque ou a gente vai ficar muito furioso, ou a gente vai se alegrar. Que a gente possa ser amigo, que a gente possa caminhar junto, que a gente possa cultivar amizades, que nós tenhamos prazer de estar juntos. Seja para andar 200 km a mais, 500, 300, não vai ser um fardo, vai ser bom. Que a gente possa cultivar amizades, que a gente não tenha problema em prestar contas. Pessoas que olham para nós e falam assim, você está andando errado, o que você está fazendo? Gente que olha para a gente e fala assim, nossa, minha vontade é de te bater. Mas que seja verdadeiro para a gente. Que fale o que a gente precisa ouvir. Porque o amigo às vezes fala coisas que doem. Às vezes as coisas que a gente não quer ouvir. Mas a gente precisa. E eu queria pensar com você que nesse sistema de amizade, né, a gente fala tanto que a gente participa de um reino de Deus. Esse reino não é um reino de poder. Tem poder, mas não é um reino de poder. O reino de Deus é um reino de amor. Porque seu rei é amor. Esse rei se propõe a ser amigo. Ele não está numa posição de mandar e a gente de obedecer. Ele nos convida a isso. E o que é maravilhoso nisso, que é somente quando a gente abraça esse amor desse rei, que se revela na cruz de Cristo, é que a gente toma parte desse reino e a gente passa a caminhar juntos, com o mesmo propósito. E ser amigo, na verdade, é ter esse rei comum que nos chama de amigos. É ser amigo de Deus para poder ser amigo dos outros. E a partir dessa realidade, né, que está centralizada na pessoa do rei, porque se a gente então aceita Jesus como Senhor e Salvador e a gente faz parte desse reino, a gente já não caminha sozinho. Eu gosto muito dessa frase, você já deve ter visto, eu sempre falo ela, que é do psicólogo suíço Hans Burke, que ele diz: o reino de Deus é um reino de amigos. O rei é amigo e ele nos convida a sermos amigos uns dos outros. Que direção você vai tomar esse ano? Eu espero que essa direção que você escolha, a partir de tudo que a gente falou, né? Que realmente você possa não estar apenas ocupado, mas que você possa realmente fazer aquilo que Deus chamou para fazer com alegria, que você possa louvar a Deus em
engrandecer o nome dele através daquilo que você faz, que você possa realmente não se preocupar demasiadamente, porque afinal Deus cuida de toda a criação, Ele vai cuidar de você também, porque Ele não está indiferente à sua dor, Ele é seu amigo, Ele convive com você, Ele te vê, Ele é cúmplice da sua vida e Ele está comprometido com você. Esse rei que se importa, que cuida, nos convida a caminhar no reino, onde nós não andamos sozinhos. A salvação começa individualmente, mas ela se desenvolve no coletivo, quando a gente está junto. Ferro afiando ferro. Paciência gerando paciência. Amor gerando amor. Longanimidade gerando longanimidade. Amabilidade gerando amabilidade. Tudo isso acontece junto. Que a gente possa ser e dar suporte uns aos outros. Ele nos ajude nas direções que nós tomaremos ao longo desse ano. Mais que isso, que Ele nos dê amigos, amigos verdadeiros. Que nós possamos ser também esses amigos verdadeiros. Cultivar amizades verdadeiras. A começar do Senhor, porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém. E é isso que a gente vai cantar agora. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor com esse canto que diz isso. E quem vem preparado com os dízimos, ofertas, pode estar trazendo à frente. Mas que você cante com o coração, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, amigo desse rei, estar em um reino de amigos.
o Senhor nos chama de amigos. Obrigada porque o Senhor faz conhecer os seus planos de paz, de harmonia, de comunhão, de graça, de perdão, de misericórdia para esse mundo. Obrigada porque antes de tudo, o Senhor assim faz conosco. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos abraça, o Senhor nos ama. Que nós possamos amar, Senhor, aqueles e aquelas que precisam do seu amor. Que nós possamos agir na nossa vida pensando nas circunstâncias, pensando em ter popularidade. Toma o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Lava, purifica, restaura. Que nós possamos compreender e entender, Senhor, como ser amigo. Como receber, Senhor, esse amor. Que a gente possa, Deus, realmente abrir mão do nosso conforto, deixar a nossa vida de lado muitas vezes. Que o Senhor nos dê sabedoria para agir dessa forma. Na hora que é certo agir. Porque o Senhor diz também que existe hora de afastar. Dá-nos essa sabedoria para entender quando a gente precisa ser um amigo que está junto e ser um amigo que está longe. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para andar nesse mundo, sendo amigo como o Senhor foi amigo. E quando nos machucarem, e quando pisarem na bola conosco, porque vão, a gente cria expectativas demais. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos dê novo ânimo para caminhar por essa vida, Senhor. Que nós não fiquemos presos a pessoas que não te amam, que não te conhecem, que não te querem. Que nós possamos, ó Deus, prezar os relacionamentos que nos levam para mais perto do Senhor, que trazem luz para as nossas trevas, e que a gente possa também levar luz nas trevas das pessoas, ó Pai. Que nós possamos caminharmos juntos, seja nessa hora, Pai, com cada uma que aqui está, Senhor, sobre os nossos corações. Que nós possamos andar por esse ano de forma leve. Que o nosso fardo seja leve, Senhor. Nós entregamos diante de Ti, Senhor, essa área da nossa vida, que muitas vezes a gente não pensa direito, a gente não reflete. Mas, ó Pai, que ser amigo do Senhor seja um valor extremamente importante na nossa caminhada de fé. Que a gente possa levar o Senhor para aqueles que não o têm, que não o conhecem, Senhor. Que a gente possa conviver, que a gente possa ter cumplicidade, que a gente possa ter comprometimento, como o Senhor teve. Capacita-nos, ó Deus, nessa hora, porque nós temos muita dificuldade nisso. Que nós possamos ser leais ao Teu reino, que nós possamos amar o nosso reino, como esse reino nos ama. Nós te damos graças a Deus essa semana pelo aniversário dos céus, seus céus, pelo aniversário do Natanael hoje. Pedimos a Deus que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre esses irmãos queridos. Que nós possamos dar suporte para eles, ser suporte, ser amigos verdadeiros, que eles possam, ó Deus, contar com as nossas orações, com os nossos cuidados, ó Pai, hoje e sempre. Pedimos a Deus por aqueles que estão doentes também, clamamos nessa hora pela saúde da Celizinha. O Senhor continue fortalecendo e sustentando ela, pela saúde da Estherzinha, Deus, pela saúde do Roberto. Pedimos a Deus por aqueles hoje que chegaram a essa casa de oração, com o coração triste. Que o Senhor, Pai, traga consolo. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor traga luz àqueles que chegaram aqui em trevas. Pai, pedimos por aqueles que têm enfrentado problemas financeiros, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê direção. Pedimos, Senhor, por aqueles que têm enfrentado, Senhor, problemas de relacionamento. Vem, Senhor Deus, com cura, vem com restauração, vem com direção na vida dessas pessoas, para os seus corações, ó Deus, que nessa hora estão cansados. Cansados de lutar, cansados de buscar. Que eles possam entregar, Senhor, aos teus pés todo o seu cansaço, toda a sua dor. Que o Senhor venha curando, que o Senhor venha restaurando as nossas vidas, a
nossa saúde, nos dando direcionamento para essa semana que se inicia, Pai. Te damos graças também por essa igreja, por essa comunidade de fé. Obrigada pelos dízimos, pelas ofertas, pelo teu sustento, Senhor, nessa casa. Clamamos a Deus também pelo Conte Comigo, que começa em fevereiro. Que o Senhor já esteja preparando, Senhor, cada detalhe, cada professor, cada ensino, cada momento. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Louvado seja o Senhor, Pai. E aquilo que nós aqui não verbalizamos, mas que o Senhor sabe quando conhece do nosso coração, Senhor, sendo bom amigo, nós entregamos a Ti através da oração que Seu Filho Jesus nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor e a amizade seja contigo, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida,